Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou eu aqui para trazer um pequeno recado de Deus para o seu coração. Você que é inscrito nesse canal, já agradeço você que tem compartilhado, tem deixado seu like, tem comentado aí, tem ajudado a pregar a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você que entrou aí agora, que está vendo esse vídeo. Aqui no livro de Esté, capítulo 2, versículo 5 diz: Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Aleluia! Aqui nós vemos aqui que o homem, por não se prostrar diante de outro homem, que se exigia reverência, ele ficou furioso. Amã ficou furioso porque Mardoqueu, um homem que adorava a Deus, não se curvou diante dele. Sabe por quê? Porque Mardoqueu adorava o Deus dos deuses, Senhor do Senhor. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, não terás outro Deus diante de mim. Foi o que Deus falou para aquele povo. Não terá outro Deus diante de mim. Não se curvará diante de uma imagem de escultura, ou seja, diante de uma imagem que foi feita por mãos, né? Deus condenou que o homem adorasse outro Deus. Então existe só um Deus. E nós podemos ver também que no livro de Daniel, 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente, né? Lá em Daniel 3:19, disse que o rei Nabucodonosor ficou furioso quando 3 jovens não se curvaram diante de uma imagem de escultura. Êxodo 3:19 fala sobre isso. Aquele rei ficou furioso e tinha uma fornalha de fogo e ele mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais e lançar aquele jovem lá dentro. Olha, eu quero dizer para você hoje que está aí, talvez está passando por uma dificuldade, passando por uma luta, talvez porque não tem se curvado diante de uma situação que você sabe que não agrada a Deus. Você tem sofrido perseguição porque você não está cedendo às coisas que não agradam a Deus. Talvez porque você não está curvando diante de um Deus que nada pode fazer. Você reconhece somente o Deus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, como o único Deus que você deve reverenciar-se diante dele. Olha, eu digo para você, você vai ter uma recompensa por causa disso. Vai valer a pena esse sofrimento que está passando, por você não estar negando o nome do seu Deus. Não se curve diante daquilo que o homem quer que você curve, ou seja, não se curve diante do pecado, não se curve diante das coisas que não agradam a Deus, porque somente ao Senhor, teu Deus, você deve adorar, você deve reverenciar. Eu digo para você que nesse momento aí você não está só, porque no momento que Mardoqueu rejeitou se curvar diante do homem, Mardoqueu foi exaltado, né? Foi levantado, foi exaltado por Deus naqueles dias, recebeu grande recompensa, porque Deus viu que ele não se curvava diante do homem. A Bíblia diz também que Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se curvar diante da imagem de escultura, o rei ficou furioso, mandou jogar ele no fogo. Mas ali naquele fogo, eles não foram queimados, eles não foram tostados, porque o Deus que ele servia entrou no fogo e livrou eles do fogo. Eu digo para você hoje, nesse momento, se você estiver passando pelo fogo, saiba de uma coisa: Deus está com você nesse fogo aí da aflição. Ele está te guardando, Ele está te livrando, e você não vai ficar aí para sempre nesse fogo, mas Ele vai tirar você desse fogo, Ele vai tirar você dessa aflição. Não precisa você ter medo, pensar que vai perder muitas coisas porque você não está fazendo talvez o que o homem quer que você faça, porque a tua recompensa vai vir de Deus. Saiba de uma coisa: nesse momento talvez você está sendo martirizado, está sendo criticado, porque você não está cedendo talvez a um amigo, de estar fazendo algo para agradar a ele, para satisfazer a sua própria carne, e você sabe que não agrada a Deus, por isso você está sofrendo perseguição. Mas eu digo para você, você não está só, Deus está se agradando de você, está sendo escrito no céu essa atitude sua. Eu digo para você que nesse momento, Deus entra nesse fogo, Deus entra nessa cova para te livrar. Ele é com você, não temas. Ele disse: não temas, porque se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Se passares pelas águas, ela não te submergirá. Saiba de uma coisa: Deus é com você nessa situação aí. Não se curve diante desse Deus que nada pode fazer por você. Não se curve diante da tentação, diante da mentira, diante das ofertas que o diabo tem oferecido para você, diante daquilo que muitas vezes as pessoas têm falado, têm
feito proposta para você. Se você fizer isso, eu vou te promover. Olha, não aceite não, porque a maior coisa que existe é quando você é promovido por Deus. É quando você é exaltado por Deus. Porque muitas vezes a promoção do homem, ela te leva para o abismo. Ela te leva para o buraco. A promoção do homem, ela leva para a morte. Mas a promoção que Deus faz para você, ela dura. Ela tem um resultado de vida eterna. Amém? Eu digo para você, curve diante apenas do Deus verdadeiro. Faça a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. Negue a si mesmo, como Jesus diz, aquele que vem após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Continua seguindo Jesus, porque você vai ter a grande recompensa, porque é somente Ele que nos conduz à vida eterna. Saiba de uma coisa, Deus vai livrar você de tudo isso aí. Fica firme, persevera, não desista, porque grande vai ser a recompensa para você, se você não desistir. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje. Eu quero declarar a vitória, eu quero declarar a força. Eu quero declarar que você vai vencer essa prova aí em nome de Jesus. Crê somente em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você agora. Aleluia. Senhor, nesse momento eu te agradeço por essa oportunidade que você nos dá. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que tu é o Deus da promessa. Oh, Deus, nesse momento essa pessoa que está ouvindo essa palavra, talvez está passando pelo fogo da aflição, por não se curvar, Senhor, diante de uma situação, meu Pai, diante de um Deus que nada pode fazer. Talvez está agora no cárcere, talvez agora está na humilhação, talvez agora está no desprezo, meu Pai. Eu te peço, seja o teu filho nesse lugar, entra nessa cova, entra nessa fornalha, Senhor. Salva a tua serva que está passando por essa luta, salva o teu filho e a tua filha, manifesta a sua glória, fortalece, renova, dê unção, dê poder, dê coragem, meu Pai, para continuar. Eu quero profetizar nesse momento a tua bênção sobre cada um dos teus filhos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, dê uma noite abençoada, um dia abençoado, ou seja, uma tarde abençoada, e compartilhe essa palavra. Crê somente, Deus é contigo e vai te dar a recompensa. Amém? Se inscreva nesse canal, você que não é inscrito, e seja abençoado. Não esqueça, deixe seu like e seja abençoado em nome de Jesus.